Olá, amigos e amigas. Desejo a todos vocês um ótimo dia, que esse nosso vídeo possa lhe trazer boas palavras, esperanças, motivos de reflexões. Estamos gravando esses vídeos com o interesse de divulgar a doutrina espírita, mas acima de tudo, trazer para nós novamente os ensinamentos que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos. Se você gostar do vídeo, você poderá deixar um like, você poderá inclusive, se quiser, também se inscrever em nosso canal, ficaremos muito agradecidos e muito felizes. O título do nosso vídeo é Poema do Perdão. Lindíssimo. Fala de uma coisa que realmente não é fácil. Perdoar é difícil. Muitas vezes costuma-se dizer que perdoar é esquecer, mas perdoar não é esquecer. É o que nós vamos ver agora nesse belíssimo poema do perdão que começa assim. 70 vezes 7 vezes. Aqueles números ficaram ressoando na alma de Simão Pedro, o nosso apóstolo Pedro, por algum tempo, depois de uma breve conversa que ele teve com Jesus. Quantas vezes devemos perdoar? Existem limites para o perdão? Talvez muitos de nós tenhamos no coração as angústias que tinha o apóstolo Pedro. Porém, a conversa de Pedro com Jesus sobre a importância temática não acabaria ali. Quando a noite se vestiu de astros oscilantes, encravados na curvatura do infinito, em conferência particular, Pedro voltou a interrogar. E se alguém com quem não simpatizamos nos ferir por motivo nenhum, será lícito reagir, apresentando-o ao juiz? Não, Pedro. Todo aquele que agride com ou sem motivo encontra-se agredido em si mesmo, disse Jesus. Isso, porém, insistiu Pedro, não significaria apoiar a violência e permitir que os maus dominem os simples e os humildes? De forma alguma, disse Jesus. Os maus estão doentes, são portadores de tormentos destruidores no interior de si mesmos. Revidar-lhes a ofensa é aumentar ainda mais a sua capacidade de agressão. Somente o amor, ungido de abnegação, consegue infundir a real transformação interior de alguém e demonstrar a grandeza da paz a quem a perdeu. Volta novamente Pedro. E se da agressão pura e simples ele partir para tomar nas suas mãos desvairadas a vida de um ente querido, massacrando-o? Ainda assim, falou Jesus, o perdão assume um papel preponderante. Porquanto mais difícil se nos apresenta o desafio do amor, quando é mais grave e difícil a situação que nos leva a perdoar. Mestre, propôs o companheiro com os olhos nublados, saber que um vândalo retirou do nosso caminho, pela violência, alguém muito querido, como um filho, a esposa ou a mãe, e não revidar, não significa legitimar o direito da força? Pedro, respondeu Jesus docemente, o Pai, o nosso Pai, Deus, estabeleceu leis das quais ninguém consegue fugir. Não colocamos aqui a questão em termos de esquecimento à responsabilidade, nem desrespeito aos códigos legais estabelecidos. Refiro-me ao revide, ao ódio, ao plano de cobrança por parte daqueles que foram atingidos pela enfermidade agressiva do próximo. Além deles não fugirem da consciência, que não os esquecerá no tribunal de si mesmos, cabe-nos deixar que os organismos especializados cumpram com as suas atribuições. Nós, porém,
continua Jesus, permaneceremos confiantes de que nada acontece que não seja a vontade do Pai. Assim, não provoquemos a ninguém, nem a ninguém firamos. Silenciemos as ofensas e dispensemos a misericórdia em toda parte e com todos aqueles a quem convivemos. Mestre, e se nos matarem? Propôs o apóstolo sincero, com a voz sumida pela emoção. Viveremos, Pedro. Ninguém mata a vida. Prosseguiremos vivendo tanto quanto o criminoso também viverá. Não te esqueças de que a posição de vítima é sempre a melhor, a mais feliz. Que os outros, quem aos outros fere, melhor dizendo, a si mesmo se fere. Repetindo, quem aos outros fere, a si mesmo se fere. Visto que nós somos semeadores. Aquilo que eu planto, eu colho. Sejam minhas palavras, sejam as minhas ações, sejam os meus pensamentos. Tudo aquilo que eu semeio, eu vou recolher posteriormente. Por isso que não nos preocupemos com aquilo que os outros fazem conosco. Preocupemos sempre com aquilo que nós fazemos para o outro, porque aí é nossa responsabilidade. Somos nós os responsáveis. E certamente arcaremos com toda a situação. Encerra Jesus dizendo assim: quem ao próximo infelicita, a si mesmo se destrói no campo da emoção. Com a diferença de que aquele que aparentemente é o perdedor, se amar e perdoar, estará isento de quaisquer aflições e ficará inatingido, portanto feliz. Perdoar sempre, lembremos disso, perdoar sempre. Não é fácil, sabemos muito bem, amigos e amigas, mas é possível. Lembrando que nós matamos o Cristo. E, no entanto, ele, em nenhum momento, ficou magoado, se preocupou com isso. Na realidade, ele permaneceu exatamente como sempre foi, nos entendendo. Entendeu que nós estávamos doentes e que por nós ele tinha vindo aqui. Porque os sãos não precisam de remédio, os doentes sim. E nós éramos os doentes, que o Cristo amorosamente veio até aqui para nos curar. A cura não se dá de forma instantânea, tanto que nós vivemos num mundo extremamente conturbado, muito melhor do que aquele mundo em que Jesus esteve aqui. Melhoramos muito, certamente. Temos uma população muito grande. Existem ainda aqueles que são cruéis, que seriam capazes de matar o Cristo? Ainda existem, certamente que existem. Mas existem muito mais aqueles que não o fariam isso mais. Aqueles que procurariam entendê-lo. Talvez não conseguissem ainda segui-lo, mas certamente o entenderiam, como nós estamos fazendo. Procurando entender o Cristo, entender as suas lições e começar a praticá-las. Por isso que o perdão não se faz 7 vezes, nem 70 vezes 7, mas o perdão se faz indefinidamente, sem condições. Porque quem consegue perdoar está um degrau acima, certamente, das demais pessoas, porque ele compreende que aquele que o ofendeu fez isso por estar doente, e estando doente, ele fez aquilo conosco, e nós devemos estar preparados para isso. Vivemos em sociedade, convivendo uns com os outros, e certamente iremos ofender e também seremos ofendidos, mas aqui estamos mais uma vez encarnados para nos tornarmos espíritos melhores. Era isso que eu tinha para os amigos. Se gostaram do vídeo, deixem um like.
Se quiserem contar para os amigos também, por favor, que o façam. Porque o nosso interesse é sempre esse: deixar uma mensagem de paz, de esperança, de confiança, de otimismo, na certeza de que venceremos as dificuldades. Muito obrigado. Fiquem bem, fiquem em paz.